Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Enquanto você encontra a passagem bíblica, eu vou fazer rapidamente as minhas considerações. Quero aqui louvar a Deus, a vida da Bispa Isabel. Obrigada, minha amada. Obrigada, Bispo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Meu pastor ali, que eu chamo de pastor, né? Pastor Chaguinha. Evangelista Gilberto, muito tempo não lhe ouvia. Glória a Deus se hoje eu vou ouvir, né? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Alexandra Maciel, irmão César, amigos meus do coração, que Deus vos abençoe, tá bom? Os irmãos que aqui se encontram, pastora Mônica, tem muita gente aqui que para a glória de Deus são bênção de Deus na minha vida. Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 1 ao versículo de número 6, vai dizer assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali, adiante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos e de Israel. Amém? Pode sentar-se, igreja do Senhor Jesus. Vamos ser breve naquilo que o Senhor Jesus ele tem a falar conosco neste momento, nesta hora. Sabemos que o povo de Israel, eles foram tirados ali do Egito, eles passaram cerca de 430 anos no Egito, e do final dos 430 anos, eles passaram ali a serem escravizados, e o Senhor os livra com mão forte. E a todo momento o povo, eles conviviam com o sentimento do medo. Eles conviviam com o sentimento do medo enquanto estavam sendo escravos no Egito. E eles continuavam ainda com esse sentimento do medo ao sair do Egito. E quando eles saem do Egito, o Êxodo capítulo de número 14, vai dizer que o Senhor dá uma estratégia para Moisés e vai dizer: manda que o povo volte e se acampe em Piairote, entre Migdol, Baal-Zefon e diante do Mar Vermelho. E nesse exato momento, quando eles ali estão acampados, eis que vem Faraó juntamente com o seu exército. Ali naquele momento, o povo de Israel, mais uma vez, estavam sendo afligidos com esse sentimento do medo. E todas as vezes que o povo, eles sentiam medo, eles começavam a murmurar, eles começavam a reclamar. E a todo momento nós vamos vendo a distinção do comportamento do povo de Israel com Moisés no momento do medo. O povo de Israel, eles sempre estavam murmurando, procurando um culpado, e geralmente eles colocavam a culpa em Moisés e a culpa em Deus. Mas Moisés, quando ele se encontrava sendo confrontado pelo medo, Moisés ele clamava a Deus. Moisés ele orava a Deus. E Moisés ele nos ensina que é possível nós encontrarmos Deus no meio do nosso medo. A palavra medo em hebraico é parad, escrito com a letra Pei, Rei e Dalet, que significa boca, que significa vida e que significa porta. Provérbios capítulo de número 18, versículo de número 21 vai dizer que a morte e a vida estão sob o poder da língua, e quem dela bem se utiliza comerá dos seus frutos. E essa palavra parad, que é boca, que é vida, que é porta, nos ensina que no meio do medo, aquilo que a nossa boca
profere, ela pode trazer decisões para a nossa vida que pode abrir ou que pode fechar portas. E o povo de Israel fechou as portas da terra prometida, porque no meio do medo eles lançaram palavras de murmuração. E no meio do medo, Moisés aí nos ensina que é possível encontrar a Deus. Eles partem. E quando eles vão partir, eles vão passar por muitos lugares. Eles vão passar pelo deserto de Sur. E ali no deserto de Sur, eles vão murmurar, eles vão reclamar, porque não tem água para beber. Depois de 3 dias andando no deserto de Sur, eles vão parar em Mara. As águas estão amargas, vão reclamar. Moisés vai clamar a Deus, e Deus vai mandar que Moisés lance uma árvore. E ali as águas se tornam potáveis. O povo bebe. Depois o povo vai para o deserto de Sim. No deserto de Sim o povo vai reclamar porque não tem água. Vai reclamar por causa que não tem comida, por causa que não tem carne. O Senhor envia maná do céu. O Senhor envia codornizes no final da tarde. E mais uma vez o povo vai partir daquele lugar. E agora eles vão justamente aqui, como diz o versículo de número 1. Fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E mais uma vez, só tinha 45 dias que o povo tinha saído do Egito. Depois de verem tantos milagres acontecendo, 10 pragas que o Senhor lança no Egito e lhes tira de lá com mão forte. O mar que se abre. Eles veem uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. Eles veem o maná vindo do céu para lhes alimentar. Eles veem as codornizes sendo enviadas no final da tarde. Eles veem aquela água de Mara se tornando doces. Eles vão ali também em Elim, onde tem 12 fontes, e o Senhor trazendo provisão para as suas vidas. Mas somente com 45 dias, quando eles chegam em Refidim, mais uma vez eles vão murmurar. Mais uma vez eles vão reclamar. E é interessante porque essa palavra Refidim, ela significa refrigério. Mas em Refidim não tem água. Eles esperavam um tipo de refrigério, mas Deus está ensinando, quer ensinar para esse povo, que num certo dado momento eles vão ter medo. Em um certo momento eles vão ser atormentados pela ideia de não ter mais água. E o Senhor quer lhes ensinar que em Refidim, no lugar onde eles precisariam e estavam esperando encontrar um refrigério, o Senhor vai lhes ensinar que o refrigério verdadeiro é Deus. A terra pode ser escassa, a terra pode trazer dor, a terra pode trazer sofrimento, mas a terra que traz dor, que traz escassez, que traz sofrimento, se nós no meio do medo nós buscarmos a Deus, Deus vai se revelar para nós. Deus vai se revelar para nós no momento do medo, porque o medo ele paralisa. O medo faz com que pessoas não realizem projetos na sua vida. Eles param em Refidim. Naquele momento que eles param, a própria palavra do Senhor vai dizer, não havia ali água. Só que as pessoas, o povo de Israel, eles vão ver que a água que não havia não era somente uma água que ia saciar a vontade da sua carne, mas era uma água chamada palavra de Deus, porque aonde não tem água, o povo se corrompe. Aonde não tem palavra, há corrupção. Aonde não tem a palavra de Deus, há murmuração. Aonde não há a palavra de Deus, não há perseverança. E não é porque faltava palavra para o povo, é porque o povo não guardava a palavra. Porque tinha palavra, mas o povo não guardava. A palavra deserto em si em hebraico é midbar, que vem da palavra davá, que é o lugar da palavra falada. E é justamente no deserto onde nós recebemos uma palavra falada. Ou ela pode vir de Jesus, ou ela pode vir do diabo. Jesus, quando ele passou 40 dias no deserto, o diabo lançou-lhe palavras e Jesus venceu na palavra. No momento do nosso deserto, nós precisamos aprender como Moisés, ele nos ensina. A voz que nós precisamos atentar, dar ouvidos e seguir precisa ser a voz de Deus no meio dos nossos desertos. Faltou água, o povo começa a murmurar e vão começar a dizer, tem água não, Moisés, o que nós vamos beber? E Moisés vai dizer, por que vocês contendem comigo se eu estou na mesma situação? Por que vocês murmuram contra Deus? E agora Moisés, ele vai elevar a sua voz em clamor ao Senhor. Clamando ao Senhor, ele vai dizer, o que é que eu faço com esse povo, porque eles só faltam me apedrejar.
E Deus vai trazer uma resposta para Moisés e vai dizer: passa adiante do povo. Lá em Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 15, o Senhor ele vai trazer esse mesmo confronto para Moisés, quando ele diz assim: por que tu clamas a mim, Moisés? Diz o povo que marche. Marchar para onde? Ir para onde? É a mesma coisa que Deus está dizendo para Moisés aqui nesse capítulo de número 17. Passa adiante do povo. Passar para onde? Cerca de 2 milhões de pessoas ensandecidas, iradas, culpando Moisés por falta da água. Naquele momento Moisés está dizendo: só faltam me apedrejar, e não é a primeira vez que tentavam apedrejar Moisés. Agora Deus está dizendo: passa adiante, confronta, vai em frente, atravessa essa multidão que quer te parar, atravessa a multidão que quer te matar, atravessa a multidão que está te ameaçando, atravessa a multidão que está te apontando, atravessa a multidão que está te criticando, atravessa essa multidão que está querendo te paralisar e está te causando medo. E é interessante porque quando Deus ele diz para Moisés: passa adiante do povo, ele não vai mandar Moisés passar sozinho. Ele vai dizer: toma contigo alguns dos anciãos de Israel. O ancião na Bíblia, ele representa a sabedoria, ele representa a experiência. Deus está dizendo para Moisés: passa adiante e leva contigo anciãos. Deus diz para mim e para você hoje: quando você sente medo, atravessa essa multidão e pega as tuas bagagens de experiência, de tudo que você já passou no passado. E uma vez você disse: Senhor, eu vou morrer, eu vou perecer, acabou, não tem mais jeito. Mas hoje você está de pé e Deus está dizendo: é só mais uma prova, é só mais um confronto. Você vai passar adiante, você vai passar avante, você vai carregar consigo as suas bagagens de experiência. Oh, aleluia. Vai avante, leva contigo os anciãos. E Deus vai dizer mais, ele vai dizer: leva contigo em mão o bordão com que tu feriste o rio. Leva na tua mão. A mão na Bíblia significa ação. E é interessante porque a palavra mão em hebraico é yad, que é justamente uma palavra que representa uma ação que abre portas. Não tem como portas serem abertas se nós não tivermos ação. Não tem como portas se abrirem, milagres acontecerem se nós não tivermos uma ação, uma atitude. Não há como milagres acontecer se em um dado momento da nossa vida nós chorarmos, ligar para alguém e disser: ora por mim, faz uma campanha por mim. Deus está dizendo: não tem uma ação. Reaja, se levante. A multidão faz medo, mas Deus está dizendo: eu estou mandando você passar adiante dela, carregando sua experiência e tendo uma ação na sua mão, carregando esta autoridade que eu tenho otorgado para a minha igreja. Toma na mão o teu bordão, a qual tu feriste o rio. E ele vai dizer, versículo de número 6: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Essa palavra estarei em hebraico é rinani, que significa segurando na mão. Só que Deus está dizendo: passa adiante, eu estarei ali. Só que Moisés, quando ele vai passar adiante, ele não vai sozinho. Ele vai levando os anciãos, experiência. Ele vai levando o cajado na sua mão, com ação e atitudes que vão abrir porta. Mas Deus está dizendo: mesmo no meio da multidão, eu vou estar contigo, vou segurar na tua mão. Mesmo no meio desse povo que está querendo te maltratar. Agora você imagina Moisés passando no meio da multidão, sentindo a ira, sentindo a raiva,
sentindo as ameaças, ouvindo palavras de ameaça, ouvindo ameaças de morte contra a sua vida, mas ele está indo adiante, porque o que ele está olhando não é a ameaça, o que ele está olhando é onde Deus disse que ele deveria chegar. O que ele está enxergando é o ponto de encontro que Deus disse que ele deveria chegar. A partir do momento que nosso foco está em Deus, as ameaças das circunstâncias adversas da nossa vida não vão nos parar. Nós iremos avante. Deus está dizendo: eu estarei ali, em cima da rocha. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, Paulo vai dizer que uma rocha espiritual ela seguia Israel durante toda a sua peregrinação, e que essa rocha era justamente Jesus. E Deus ele vai dizer para Moisés: ferirás a rocha. E é interessante que quando a gente passa para Números, capítulo de número 20, Deus ele vai dar uma ordem também para Moisés, só que Deus vai dizer assim: fala a rocha. Mas Moisés ele não fala, ele fere a rocha. E por isso Moisés ele não entra na terra prometida. Talvez a gente até pense assim: nossa, por tão pouca coisa ele não entrou na terra prometida. Só que Deus está falando na sua palavra que há algo profético aqui, porque essa rocha é Jesus. Essa rocha, Jesus Cristo, só seria ferido a primeira vez, mas na sua segunda vez não será ferido. Aleluia, ele veio para ser ferido e ser humilhado. Por isso Deus diz: Moisés, fere a rocha e dela vai sair água e o povo beberá. E Moisés fere a rocha, e a água vai jorrar da rocha, e o povo vai beber dessa rocha. E eu convido você para ficar de pé. Isso. Ei, em Refidim, o povo queria água, o povo estava sedento. Em Refidim, o povo sentiu a escassez. Quando você chegar em um momento da sua vida que te faltar aquilo que você achou que aconteceria na sua vida, Deus está dizendo: em Refidim, vai em direção à rocha. No meio do medo, vai em direção à rocha. Entre ameaças, vai em direção à rocha. No meio da doença, vai em direção à rocha. Quando as portas se fecharem, vai em direção à rocha. Quando todos te abandonarem, vai em direção à rocha. No momento da ansiedade, vai em direção à rocha. Assombro noturno, vai em direção à rocha. Necessidades espirituais, vai em direção à rocha. Abandono, traição, escassez, solidão, Deus está dizendo: vai em direção à rocha. Oh, aleluia, Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E como é que a gente faz isso, missionária? Tem momento que é difícil, tem momento que não é fácil. Mas Deus está dizendo para mim e para você, nesta noite: não foi fácil para Moisés. Às vezes a nossa prova é menor do que a de Moisés, e a gente quer parar por tão pouca coisa. Mas todas as vezes que Moisés tinha medo, Moisés ele ia buscar a face de Deus. E quem busca a face de Deus constantemente é alguém que está sempre cheio, revestido do poder de Deus.